Paz do Senhor, igreja, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodTab. E como sempre, estou aqui com a Glória a Má. Deus por isso. E hoje a gente está recebendo um convidado muito Verdade. especial daqui da igreja. Sempre. É o nosso querido pastor José Luiz. E ele vai estar contando um pouco do seu testemunho de vida, como que foi a sua vida antes de conhecer os caminhos de Cristo e até a sua chegada aos Isso abraços do Senhor Jesus. Glória a Deus, isso mesmo. A gente quer aqui mais uma vez agradecer você que está aí nos ouvindo, você que acompanha o canal, você que está aí sendo abençoado, né? Por cada vida que está passando aqui, contando um pouco da sua história. E hoje, como o Du falou, estamos aqui com o nosso pastor, né? Eu falo Luiz Pissaia, tem gente que fala José Luiz Pissaia, enfim. É uma honra, viu? É muito bom ter pessoas de fé que caminham, que trilham esse caminho e que está aqui com a gente hoje. Pastor, pode cumprimentar nossos internautas aí. Amados de Deus, Pastor Jesus Cristo, uma boa noite a todos. Agradecer a minha irmã Márcia, ao Eduardo, a técnica, por essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho do meu testemunho e quão abençoado é o tabernáculo de Deus, né? Amém. Deus me colocou aqui nesses últimos 4 anos, né? E eu quero contar um já. pouquinho da minha história de vida, Glória a como que eu Deus. nasci, como que eu cresci e Amém. como Jesus Cristo me alcançou. Amém. Mas, Que assim, coisa linda. eu quero falar sobre isso hoje, né? Como Jesus, ele transforma vidas. Amém. Ele tem esse Transformou a poder. sua, Muitos né? falam assim: ah, não, mas Deus não olha para mim. Deus olha. Glória a Deus olha. E Deus. olhou para mim. E olha Ó, para que cada um de nós. Que gostoso, pastor. Vamos lá, então, começar com a É. história, né? Você não nasceu em berço evangélico, então. Não, eu não nasci em berço evangélico, né? Eu vim de uma família que meu pai é católico, minha mãe católica, e assim, somos em 5 irmãos. E na época, né, da vacina da paralisia infantil, tinha que tomar 2 doses. Primeira dose tomei, e no reforço, minha mãe que levou minha irmã e meus outros irmãos. Chegou na minha vez, ela estava cansada, tadinha, né? Ela falou: ali não precisa. Fui acometido de Meu poliomielite com 1 ano e 8 meses. Meu Deus. E eu lembro que de 1 ano e 8 meses até meus 5 anos de idade, eu não lembro de nada o que aconteceu na minha vida. E quando eu voltei assim, eu vi que todo mundo corria, todo mundo brincava. E eu falava assim: mas por que eu não consigo correr? Que eu tinha uma limitação. Não conseguia correr devido à poliomielite. Mas graças a Deus andava, né? E nisso foi fazendo o quê? Foi criando uma revolta dentro de mim. Entendi. Eu falo assim: poxa vida, né? Porque todo mundo corre, todo mundo brinca e eu nessa situação. E o tempo foi passando, eu fui aceitando a minha condição, né? E fui crescendo. Arrumei um emprego, comecei a trabalhar e comprei meu primeiro carro. Quando eu comprei meu primeiro carro, todo pimpão, né? Passou um tempo, roubaram o primeiro carro. Oh, meu Nossa. Deus. Falei: meu Deus. Normal, vamos batalhar, né? Guerreiro. Juntei mais um pouquinho, comprei um segundo carro. Passou um tempinho, me roubaram esse segundo carro. Meu Eita, que Jesus. troço. Aí eu falei assim: O senhor não Eu- era evangélico. não era evangélico. Eu falei: poxa, que azar, né? Poxa, só vem em mim. Uhum. Passou mais um tempinho, meu chefe falou assim: você não quer comprar meu carro? Aí eu falei: poxa, mas não tem dinheiro. Ele falou: não, a gente faz um acordo, te faz uma rescisão para você, você pega seu fundo de garantia, passa pra gente e compra seu carro. Eu falei: tá bom. Era um corcelzinho lindo, né? Tanto é que eu encostava nos cantinhos assim: ô, você não quer fazer rolo, você não quer vender? Não, esse Todo carro mundo é queria. meu. E um belo dia resolvi pescar com esse carro. Foi eu e meu irmão, lá na represa. E pescando tal, daqui a pouco ali para trás, cadê o carro? Meu Deus. Meu terceiro carro. Aí eu desanimei mesmo. Eu falei: poxa vida, acho que Deus não gosta de mim. E nisso, um amigo meu, Edson, ele falou assim: vou te levar num lugar para saber o que está acontecendo na sua vida. Eu falei: tá bom. E a gente no mundo, o que a gente pensa? Uma cartomante, você vai dar a mão, vai ler sua mão e falar assim: aconteceu isso, isso, isso. Culto de libertação na igreja, no Eita. sábado à tarde. Quando eu li igreja evangélica, me deu aquele frio na barriga. Falei: igreja de crente. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha meus 35 anos. Já tinha era aproveitado, homem né? já. Já Já tinha passado uma vivido. trajetória aí. Tinha bagunçado o que tinha que bagunçar, né? Meu Deus. E fui pra igreja, tudo. Entrei no culto. E lá era um sistema Deus e amor. Homem de um lado e mulheres de outro. Certo. E eu sentei o pastor pregando, ministrando, e a missionária assina em mim.
fitando os olhos. Uhum. E eu olhava assim, virava o Sem rosto, entender nada. sem entender nada. E olhando e tal. Eita Deus. Daqui a pouco Deus tomou aquela mulher no manto. Aleluia. Assim tá a sua vida, assim, Contou tua aconteceu isso. história. Aí eu falei pro meu colega, ele falou assim, é isso. Você contou minha vida pra sua irmã? Eu falei assim, não, Dedo duro. eu nem conheço. Eu nem conheço. Eu falei, mas como que ela sabe? Ela falou assim, é Deus. E aí comecei a frequentar. Olha. Comecei a gostar de Deus pela misericórdia. Começou a estar sempre Amém. revelando, sempre incentivando. Até que, enfim, eu aceitei Jesus. Certo. Só que quando a gente aceita Jesus, nós precisamos ser trabalhados. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu ainda ouvia música do mundo, ainda tomava minha cervejinha, ainda ia para os bailinhos. Uma certa feita, o pessoal de faculdade falou assim, vamos no barzinho lá em São Caetano? Ia trocar uma banda de rock lá, tal. Eu falei, vamos, né? Eu gostava. Eu cristão já, tinha aceitado Jesus. Já aceitando. E fui lá tudo, entrei, pessoal dançando e tal, e eu peguei e sentei. Quando eu sentei no banco lá daquele salão, o Espírito Santo falou bem assim, o que você está fazendo aqui? Olha. Eu falei, quem está falando comigo? Seu lugar não é aqui. Nossa, aí eu gelei. Aí eu falei para o meu amigo, falei assim, Breno, quero ir para casa. Mas por que não? Quero ir para casa, quero ir para casa. Cheguei em casa, eu dobrei meus joelhos e falei, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, nunca mais vou fazer isso. Aí comecei a me firmar na igreja. Aí fiquei nesse ministério, eu fiquei 4 anos. De lá, fui para um outro ministério, para Deus e Amor. Fiquei mais 8 anos. E a Deus e Amor era bem rígida. Não podia televisão, não podia nada. E foi no tempo que eu mais busquei a Deus. Consagração, jejum, palavra. E ali foi que Deus começou a me levantar. Tanto é que um dirigente lá a Deus e Amor não é pastor, é dirigente. Uhum. Ele falou assim, você não quer dirigir uma congregação? Eu falei, mas eu não tenho experiência. Ele falou, não, você vai lá, eu vou estar te auxiliando. E aí começou a minha caminhada no Evangelho. De lá, passei a dirigir o campo do Jardim Cristiane. Aí saí da Deus Amor. Aí para um outro ministério. Fiquei mais 6 anos e meio. E de lá, eu fui ajudar um pastor amigo meu. Esse pastor amigo meu, ele foi acometido de Alzheimer. E o que aconteceu? Ele pegou, faleceu. E a igreja era na casa dele. Aí veio a pandemia. Aí fiquei desigrejado. Eu falei, e agora? Aí o Davi, meu filho, falou assim, pai, tem a Tabernáculo de Deus, dá pra ver pelo YouTube. Ah, ele conheceu pelo YouTube. Pelo Pelo YouTube. YouTube. Aí comecei a assistir e falei, nossa, que legal, né? Falei, pô, gostei, né? Da liturgia forma. do Da culto, forma. tudo, do apóstolo, né? Vamos lá conhecer. Falei, vamos. Aí vim aqui até o irmão Mauro, que me apresentou. Foi o primeiro que eu conheci na igreja. Apresentou. E começamos a vir, né? Correto. Aí trouxe a minha esposa, o Davi veio. Vamos ficar aqui? Vamos. Aí fiz a ficha de membro, tudo. E foi passando o tempo. E eu já tinha sido consagrado a pastor em 2012. Né? Só que eu não falei nada pro apóstolo, não falei nada para ninguém. Eu falei assim, não, deixa que Deus no momento certo vai tocar, vai falar. E nisso foi o Josias, foi o pastor Fernando e o pastor Luciano foram lá em casa, foram na visita. Certo. E aí o presbítero Josias falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é pastor? Eu falei assim, pela misericórdia. Não, porque já vi você em tal ministério, pregando. Eu falei, sim. Você tem a carta pastoral? Eu falei, tem. Aí apresentei para ele. E ele falou assim, depois a gente conversa. Em determinado tempo passou, o pastor saiu. Falar com o irmão. O apóstolo, falar com o irmão. Eu falei, acho que já estão sabendo. E aí me ingressei aqui na Tabernáculo de Deus. Mas uma coisa assim tão maravilhosa, porque a gente fica perdido quando fica desigrejado. Sim, Né? verdade. Porque, queira ou não, tem que estar em comunhão, É, né? a tem gente que vai tá. esfriando. Você não está debaixo de uma cobertura espiritual, em comunhão com os irmãos. E devido à pandemia, a gente deu uma esfriadinha. Mas quando eu vim para cá, a receptividade, o amor, o carinho dos irmãos, nossa, foi uma coisa muito maravilhosa. Que benção. Amém. E aí Deus começou a me capacitar. Até Glória a estava Deus. conversando fora dos bastidores, né? E Nos da minha bastidores. primeira experiência como cristão. Porque Amém. quando eu aceitei Jesus, a minha irmã, ela não era evangélica. E ela tinha uma filha, ela estava ardendo em febre. Ela falou assim, você não quer orar pela minha filha? Ela está ardendo em febre. Eu falei, oro. Fui lá, orei, desci, falei, Deus abençoe. No dia seguinte ela veio chorando.
Meu apelido é Negão. Eu falei, Negão, você não acredita. Eu falei, que foi? Giovana tá curada. Eu falei, glorifica a Glória a Jesus. Deus. E através disso ela começou também a frequentar a igreja evangélica. E hoje ela está na presença do Senhor. Glória Amém. a Deus. Né? Então eu vejo assim que Deus me usa muito no ministério de cura. Glória a Deus. Porque no outro ministério que eu estava também, tinha uma irmãzinha lá, ela falou assim, senhora, por mim, eu tô com uma dor tão terrível nesse ouvido. Eu também orei, intercedi, repreendi e vim para casa para os cultos de domingo. No domingo seguinte ela veio chorando. Ela falou, não estou sentindo mais nada. Eu falei, glorifica o Senhor Jesus. Amém. Então Deus começou a E trabalhar isso na minha vida. Começou com o senhor nessa irmã. Sim, Foi através dessa. E aí que o senhor percebeu que Deus tinha um dom, um chamado sobre a questão de cura. de cura. E é tão interessante porque, que nem o senhor falou, o senhor passou por um processo onde Deus trabalhou no seu coração porque o senhor não se aceitava, Sim, porque o senhor era diferente, não tinha a capacidade de correr, de desenvolver algumas atividades sim. devido à deficiência, devido à poli, né? Poliomeliite, isso. Então, assim, como que Deus faz, né? Como Deus vai trabalhando na Vai vida da gente. transformando. Porque, assim, toda honra e glória é do Senhor. Sim. Então, assim, não é sobre nós, né? Não é sobre a capacidade que nós temos, mas sim do Espírito Santo que habita em nós, Sim. É. né? Então, através de Cristo Jesus, ele faz a obra na vida das pessoas e, às vezes, geralmente é onde a gente tem ali uma deficiência, eu não estou dizendo deficiência física, Sim, né? sim. Mas uma deficiência onde a gente tem a necessidade para que a gente entenda que a glória é dele, não Dele. nossa. Que quem faz é ele e não somos Sim. nós. Porque se a gente dependesse somente daquilo de quem nós somos, talvez, seria, né? A É. pessoa perfeita, né, Du? E na O verdade. ego ia ser Exatamente. gigante. Foi onde Deus trabalhou. E aí, o senhor tem como contar pra gente, assim, como que Deus trabalhou? Porque, assim, o senhor estava comentando que o senhor era revoltado sobre Sim. isso. É. Não, Né? quando eu era jovem, tinha meus 7, 8 anos, ia para a escola, Criança, e né? a gente sabe criança. E comecei a frequentar 10, 12 anos, e nessa faixa você quer o quê? Você Essa quer namorar. fase É. é difícil. E você olhava para as menininhas não olhavam para você. Queriam os bonitão, e você era o patinho feio. Ai, meu Isso foi Deus. criando o quê? Não digo assim um trauma, mas eu falei assim, Uma Rejeição, revolta. né? uma rejeição. Uma revolta, rejeição. E aquilo foi crescendo, crescendo, mas depois, hoje eu entendo. Porque Deus precisava trabalhar em mim dessa forma. E Deus trabalha na vida de muita gente porque às vezes a pessoa não se aceita como que ela é. Né? E eu não me aceitava não porque eu tinha um defeito físico, mas eu falo assim, porque eu sou diferente dos outros. Entendi. Né? Eu Sim. queria ser igual. Igual. Mas hoje eu glorifico ao Senhor porque Ele me separou, né, da forma que eu sou para ser um instrumento na mão dele. Amém. Amém. E eu glorifico muito ao Senhor Jesus, porque que nem quando Samuel foi ungir um rei, Certo. olhou para Abinadab, Ei. falou, certamente É esse isso. aqui, bonitão, É. forte. Mas falou Foi- assim, acabaram os seus mancebos? Não, tem um lá Não, no tem campo, uma. né? E Tem eu um me, erradinho lá. Ah, às vezes eu me olho assim, Deus não vai escolher o bonitão, Deus vai escolher aquele mais fininho, mais, Eita, né, glória. o mais fraquinho. E eu me coloco hoje assim, porque Coisa toda honra, linda, toda glória para Deus. Jesus. Amém. Porque ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. É. E eu glorifico a Jesus porque eu procuro estar sempre orando, procuro estar sempre ajudando, sorrindo, né? Amém. Porque um verdade. sorriso, um abraço, né? Faz a diferença. Faz muita Faz. diferença, né? Então aquilo que eu não recebi lá atrás, que eu sentia falta, né? Que nem a gente fala assim, né? Faça para os outros o que você quer que faça para Pra você, você. né? Então, se a pessoa vem com maldade, você tem que ir com bondade, É. né? Que nem Jesus fala mesmo, né? Se pedir para caminhar uma milha, caminhe Caminho duas, duas. né? Meu Deus. Então, é viver o evangelho. E hoje eu Aleluia. entendo o amor de Cristo, sabe? Porque ele não faz acepção. Ele olhou para mim, na minha fraqueza, na minha Pequenez, né? pequenez ali, e falou assim, não, você é meu. Né? Então, isso, assim, é uma coisa que eu fico muito lisonjeado. Uhum. Não somos merecedores, né? Não somos Pela porque graça, né? é pela graça do Senhor. Então, eu É. fico, assim, muito feliz e Deus foi tirando isso dentro de mim. Aquela revolta, aquela rejeição, aquele complexo de inferioridade. Tanto é que eu brinco com todo mundo, Verdade. né? Porque É. eu procuro ser alegre, eu gosto de ser alegre. Que bom. Né? Às vezes as pessoas não entendem. Uhum. Assim, mas poxa vida, a pessoa com
tanta debilitação, tanta dificuldade, sorrir. Mas a vida é linda, sabe? A É. vida é bela. E Jesus nos deu vida, e vida em abundância. Então vamos Glória a aproveitar Deus. essa vida É. maravilhosa. E assim, pastor, você relatou um fato que é muito importante para os jovens de hoje em dia. Você falou que um tempo da sua idade, você aceitou você se aceitou do jeito que você Sim. E muitos jovens hoje em dia não aceitam ficar, por Deus, por que você me fez assim? Por que eu tenho que ser São assim? tantas Tem que ser coisas, né? limitado. Mas qual foi o ponto-chave que Onde- você. Aonde foi que você falou assim, não, amém. Que se Deus me fez assim, amém, é porque ele tem algum propósito e com isso eu vou impactar alguma vida. Sim. Eu vejo assim que quando a gente olha um pouquinho para trás, né? Eu pensava assim, se eu fosse uma pessoa normal, né? Na época que eu era revoltadão, valentão, Nervosão? nervosão, se eu fosse um 1,80 m, saradão, Fortão. fortão, eu acho que eu não estaria aqui, né? Eu acho que ia bater de frente com muita gente, né? E Ia se achar autossuficiente. autossuficiente e assim, não estaria aqui. Então, voltando, olhando para trás, eu falo, Senhor, muito obrigado. Tantos livramentos, né? Porque eu lembro que quando eu estava no mundo, e uma certa feita nós fomos também num bailinho, e é sempre em baile aqui da bagunça, né? Era da bagunça. Eu nunca gostei de samba, vou ser sincero, nunca gostei de samba. E meu colega falou assim, não, vamos curtir um sambinha, tal, tal, tal. Eu falei, vamos. Mas eu não gosto. Não, mas vamos lá, só pra você ver como que é. Tá bom. Aí deu 2 horas da manhã, eu cansado, falei assim, bora, tô cansado. Falei, eu vou na fila pagar o ticket pra gente poder ir embora. Tá bom. E nisso, o alemãozinho da cidade, melhor que eu. Você furou a fila. Eu falei, eu furei fila? Não, você furou fila. Aí eu falei, meu colega, eu vou pegar esse baixinho lá embaixo. Não, faz isso. Deixa eu vou muito pra cá, tomar um Guaraná, relaxa. Saiu uma confusão. Polícia, briga. Aí esse meu amigo falou assim, tá vendo? Se você vai lá brigar, você já não tá mais nesse mundo. Eu falei, verdade. Então a gente começa a buscar no passado o que Deus faz pra gente. Os Como ele livramentos cuida, né? de Deus, né? Os livramentos. Então, eu já tive livramento de mão armada, já tive livramento de afogamento, Isso tudo já no Evangelho ou antes até? antes do Evangelho. Antes do Evangelho. Então eu vejo que Deus me deu muito livramento. Eu lembro que uma certa feita também em Santos, e eu achava um peixinho, né? E eu lembro que naquele dia tava assim, correnteza e banco de areia. Eu falei assim, até aqui eu aguento. Meu Deus. Pisei aqui, tava aqui em cima. Daqui a pouco eu dei um passo, a água veio aqui. Nó. E a onda puxando. Falei, meu Deus, e agora? Tinha um rapaz pertinho assim, falou assim, um amigão, me puxa aqui que eu não sei nadar. Ele falou assim, se eu puxar você, vai nós dois pro meio do mar. Eu só fechei os olhos e falei assim, ó, minha vida tá nas tuas mãos. Irmã, sem brincadeira, do nada um cara veio assim, me puxou e jogou lá na praia. Eu assim, ó, Sem assustado. fôlego, já assustado. Eu falei assim, eu preciso parar com essa vida. Porque quando tá na água, as pessoas não percebem que você tá afogando. Principalmente porque você vira um mosquitinho, Sim. né? Porque é muita água, né? Muito. Então a pessoa não percebe nem que tem alguém ali se afogando. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Exato. Então, realmente, a gente percebe que é a mão de Deus, né? Não, Que cuidou, que já tinha um propósito. foi, é muito E aí isso. é interessante quando o pastor ele comenta que nem a sua deficiência te fazia. Você vê como que o inimigo coloca coisas na cabeça. Por quê? Porque você começa a se achar o rejeitado, Sim. o sem valor, o que não serve pra Entre nada. aspas, a ovelha negra, É, né? por quê? Porque o inimigo ele quer que você não se valorize. Porque hoje o pastor é uma bênção, né? A gente conhece o pastor aqui, Sim. um homem que traz a palavra, um homem que ajuda pessoas. Então, quer dizer, o inimigo não queria só destruir o Senhor, ele queria destruir o que Deus ia fazer na vida do Senhor. Sim, sim. Né? Porque o Senhor é canal de bênção. Então, assim, o inimigo não queria que você chegasse aonde o Senhor está chegando. Eu falo está porque eu sei que Deus sempre tem mais, né? Entendi, O sempre Senhor já é uma bênção, mas a gente sabe que Deus tem mais. Então, assim, fica um alerta pro internauta, pro jovem que está nos ouvindo, que você é uma bênção, Sim. né? Que Deus, ele te fez de uma maneira que ele vai fazer você ser uma bênção na vida de outros. Verdade, em nome de Né? Jesus. Às vezes a gente se limita, a gente se coloca numa posição de
de inferioridade. Tem mais gente preparada do que eu, gente. E na verdade, Deus ele é um Deus amoroso, que ele nos ama, Sim. que ele nos corrige, que ele nos direciona, mas a gente tem que dar essa oportunidade, né? Sim. A gente tem que aceitá-lo e depois a gente tem que obedecê-lo, aí a gente tem que buscá-lo para que a nossa vida faça sentido. Sim. Porque enquanto a gente se acha ou coitadinho ou autossuficiente, a gente tá fora do propósito do Senhor. Exatamente. Então, assim, é muito interessante ouvir esse testemunho, porque independente de ser o fortão, né, o autossuficiente, ou ser o debilitado, o coitadinho, a gente depende do Senhor. Depende do Senhor. Porque sem Ele nada podemos Podemos fazer. E assim, é lindo ouvir isso, né? Porque eu creio, dentro da mocidade, né, que a gente trabalha, dentro de uma igreja, a gente vê muitas pessoas se encontrando em Cristo, Sim. né? Buscando esse caminho para que realmente faça sentido a vida. Exato. E gostoso ouvir o senhor dizer que o senhor é uma pessoa muito alegre. Realmente a gente vê isso, realmente. né? A gente conversa com ele, tá sempre sorrindo. É. Né? Assim, e isso não significa que o senhor não tem lutas. Não, Não significa que a sim. vida tá assim, né? Tranquila. A gente tem aflições, mas é o bom ânimo, né? É o Que bom o ânimo. Senhor ensina. Sim, é que Jesus fala, né? Assim, no mundo teremos aflições, e temos, né? Mas assim, que eu quero falar para os jovens que, independente de ser gordinho, ser magrinho, se cabelo pichainho, se cabelo é grande, Você é Jesus loiro, você te é branco, você se é preto, se é branco, não interessa. Jesus te ama e você coisa é linda. amado por Ele. Coisa Nós linda, somos Deus. amados pelo Senhor. Amém. E esse amor eu descobri porque, na minha falibilidade, que nem a irmã falou, às vezes nós se sentimos muito coitadinho, ou então muito forte, ou não. Não existe meio termo. Jesus te ama do jeito que você é. E eu me encontrei nisso. E os jovens de hoje podem ter certeza. Ah, mas eu não sei cantar, mas eu não sei louvar, mas eu sabe sim. Esforço, tem bom ânimo. Deus quer te usar na palavra, Deus quer te usar no louvor, Deus quer usar na intercessão. Nós somos instrumento dele. Amém. Que nem que eu falei, minha primeira experiência de orar por cura. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. E eu sempre pedi para o Senhor. Falei, Senhor, eu quero colocar minhas mãos, nem lá em Mateus 16:15, né? Orar pelos enfermos. Aleluia. Os enfermos serem curados, né? Então nós somos instrumentos, né? E eu glorifico ao Senhor por quê? Porque Ele nos amou primeiro, né? Amém. Não fomos nós que aceitamos Ele que nos aceitou, né? Uma coisa assim muito maravilhosa. Peraí, do eu e você, né? Que a cabeça da gente vai longe, né? É que eu fiquei pensando assim, tem muitos jovens que pensam, né? Ah, eu não sou amado, ninguém gosta de mim, ó dias, ó céus, ó azar, né? Ninguém olha pra mim, que nem o senhor disse, né? Eu era um rejeitadinho. E aí, assim, o senhor encontrou a Josivânia, né? Mulherão, com uma voz abençoada, gente. Vou convencer ela de vir, né? Toda tímida não quer vir aqui conversar. Eu vou contar como que a gente se conheceu. Porque Eita assim, glória. quando eu me Você ia converti, nessa linha, né? Eu ia. Ah, então tá bom, depois você pergunta. quando eu me converti, a gente vem do mundão, né? E eu sempre fui assim, uma pessoa muito extrovertida e brincalhão, né? Gostava de trocar ideia com as menininhas e tal. Que eu lembro que uma certa feita o pastor tirou uma palavra para mim e falou assim, ó, Deus vai te preparar um casamento. Eu falei, glória, porque tinha perdido meu pai, perdido minha mãe, e até tinha falado com Deus assim, falou, Senhor, eu não vou casar enquanto minha mãe for viva. E Deus recolheu minha mãe, Olha. né? Aí eu até brinco na igreja, né? Passei 5 anos lavando, passando e cozinhando. Já fiz o estágio completo, que se casar, você já se virar, né? Tá E aprovado. o que aconteceu? Aí o pastor tirou essa palavra e falou assim, ó, Deus vai te preparar um casamento. Eu falei, amém. E você sabe como o coração bate, né? Eu falei, poxa, então Jovem, vou né? começar a paquerar as menininhas na igreja, né? Comecei a olhar para uma, olhar para outra. E era uma festividade de jovens. E veio uma mocidade de uma outra igreja, uma menina linda. Eu falei, certamente é essa. Eu fiquei assim, né? Ó, o olho. E essa mesma missionária que Deus usou para falar comigo, olhou para mim e falou assim, ó, Deus manda ficar na dispensação dele. Aquieta teu facho. Aí a orelhinha buchou a igreja. Cadê o risado? Falei, amém, senhor. O senhor vai preparar, eu vou aguardar. E nisso a Josivânia veio de outro ministério para a igreja. E passaram-se que 2 anos. Amizade, mas nada assim mais profundo. Só que o que eu fazia? Acabava o culto de domingo, eu saía da igreja, ia
até a casa dela. Deixava ela lá, pegava 2 ônibus para voltar para casa, que era lá no Jardim Elba, lá embaixo. Aí Deus falou assim, Deus vai te dar uma menina lá do outro lado. Do outro lado que eu pensava assim, falar assim, se eu tava aqui no Jardim Elba, vai dar aqui em Santo André, mas era o contrário, é lá no Era Jardim bom. Elba mesmo. Aí o que aconteceu? Passaram-se 2 anos e a gente começava a trocar ideia por telefone. Sempre que ele ficava 2, 3 horas no telefone. Eita. Da mãe dela falava assim, mas onde vocês acham tanto Tanto assunto assunto. assim? Falei, dona Severina, não sei, mas estamos conversando. E na realidade, não fui eu que ganhei ela. Ela que me ganhou. Ela falou assim, você não acha que tá ficando um pouquinho sério? Eu falei, eu acho. Você não quer tentar? Falei, você quer... Que falou? Ela que falou, ela que tomou a iniciativa. Mulher de iniciativa, tá vendo? Ela falou, você não quer tentar? Falei, você quer? Ela, eu quero. Falei, então tá bom, então vamos Ah, que tentar. bonitinhos. Aí nós namoramos 5 meses, noivamos em 6 meses, Meu em 11 Deus. meses estamos casados. Nossa. Era sério mesmo. Era sério. Foi, assim, foi bem rápido. Muito rápido. Né? Aí Deus começou a trabalhar. Né? Começou a trabalhar, comprei meu primeiro carro. Passou um ano, ela não podia ter filho. Né? Deus, uma serva do Senhor, falou assim, Deus está visitando o seu ventre hoje. Olha, coisa Porque Deus me linda. mostrava você assim, no seu guarda-roupa, com um monte de roupinha de criança. Ela falou, não tem roupinha de criança, cara. Você não tem sim a roupa do Bruninho, seu sobrinho, que eu peguei tudo pra lá, deixei tudo lá. E ela ficava assim, mexendo e tal. Deu 15 dias, fomos fazer o teste na farmácia. Tava Positivo. grávida. Eita, glória. Aí passou em maio, Aleluia. nasceu da visão. É, né? da visão, uma Aí bem. Deus começou a trabalhar. E na casa que eu morava, era assim, eu morava embaixo, minha irmã em cima e meu outro irmão no fundo. E quem casa quer casa, né? Verdade. Aí eu falei assim, precisamos sair daqui. Mas eu e o Davi estávamos com o coração endurecido. Eu falei, puxa vida, que a idade que eu tô, pagar prestação de casa, eu falei, não quero não. E ela começou a orar, Eita, orar, coisa linda. né? Aí Deus amoleceu meu coração, amoleceu o coração do Davi. Aí Deus preparou nossa casinha aqui, Amém. né? Amém. Perto da igreja. É, Então que é Deus uma foi, bênção. assim, moldando tudo É, para a quê? gente já foi lá em churrasco. É. Coisa Ô, boa, churrasco é, bom. churrasqueiro bom ele. É viu? muito bom, né? E assim, Coisa foi boa. assim, a minha esposa, uma bênção, mulher de Deus, Amém, né? verdade. Conselheira, amiga, Uhum. né? Então, tudo aquilo que eu não tive no passado, que eu busquei em outras meninas, ela me completou em tudo. Deus trouxe. Então, assim, Deus, ele complementa, Deus sabe das nossas necessidades, né? Uhum. Às E o vezes, senhor continua lavando, passando, cozinhando. lavando... Porque 5 anos o senhor teve de, né? Porque de agora, teste ali. agora eu tô aposentado. Ela tá trabalhando fora, então a casa é minha agora. Ah, entendi. Aí o senhor que Eu cuida. continuo fazendo ainda, né? Amém. Mas com muito amor, com muito carinho, Claro. né? E ela também ajuda, né? É assim, um braço direito, uma excelente esposa, Companheirismo, né? Sim. companheirismo. Então, assim, Deus, ele assim, nos contempla, nos presenteia, né? Amém. Às vezes, naqueles detalhes que a gente fala assim, Deus não tá vendo, Deus não está providenciando, tá. Ele vai suprindo, Vai né? suprindo, ele supre todas as nossas necessidades. Né? E é uma Amém. coisa assim muito maravilhosa, porque eu jamais pensava em casar, jamais pensava em ser pai, né? Uhum. Deus me levantou como pastor, que é uma honra, Amém. né? Porque eu jamais me imaginaria como um pastor de igreja, Amém. né? Porque a gente sabe da responsabilidade de estar Sim, cuidando de almas, né? vidas. Aconselhando, pregando a palavra. É uma honra muito Verdade. grande. Com muita alegria, Não, né? muita alegria, não. Eu me sinto lisonjeado, me sinto assim, honrado, né? É, Que glória a Deus Deus. fez na por minha isso. vida. E eu creio que ele vai fazer muito mais, né? Sim. Porque a gente está Sim. buscando que Deus venha É, capacitar mais e mais, né? E o Glória a ministério Deus. aqui também é uma bênção, né? amém. A liberdade que a gente tem aqui que o apóstolo dá, sabe? É. De poder falar, de poder estar junto nessa Verdade. comunidade. É uma coisa muito É maravilhosa. muito gostoso mesmo. É uma grande família, né? É Vou bem ficar uma quieta, família. fala um pouquinho, fala. Assim, pastor, como o senhor já relatou que o senhor foi, como que eu posso dizer? Pastorear uma congregação, Sim. certo? Como o senhor teve a certeza que realmente era o chamado que Deus tinha preparado para o senhor? Porque foi assim, quando eu vim para o Evangelho e Deus começou a dar pessoas para mim, o rebanho para tomar conta, né? Uhum. A gente via que as pessoas me procuravam por um aconselhamento, por uma conversa, por uma oração, por uma visita. E eu lembro que quando eu saí no determinado ministério, eu falei assim, meu tempo aqui acabou. A igreja chorou. Eu falei, não, mas
outro pastor aqui vai pastorear você. Não, mas eu quero você. Eu falei, mas eu tô indo para o outro ministério. Então a gente vê o amor do carinho das pessoas, né? Mas falou, olha, estamos juntos, precisando, pode ligar, vamos estar visitando tudo, né? E aí Deus foi trabalhando, porque a gente sabe que quando tem o chamado, a gente não pode ser omisso, porque Deus cobra, né? Às vezes eu tô lá em casa, por exemplo, culto de sexta-feira, culto de libertação. É automático. Às vezes eu tô lá assim e falo assim, uma preguiça. Não, mas você tem Como que... ser humano, né? A gente Como ser tem- humano, como carne, a gente quer ficar. Mas a Bíblia fala o quê? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É. Tome sua cruz e siga-me. Então eu tenho isso dentro de mim, porque Jesus nos separou para uma grande obra. E almas necessitam, vidas necessitam. Que nem eu falei, às vezes um abraço, um sorriso, uma palavra amiga, isso levanta. Eu gosto muito aqui porque tem muitas senhorinhas, né? E eu abraço as senhorinhas, eu falo, ô casal bonito, né? Beijo, abraço, tudo. Eles ficam assim, felizes, né? E falam, eu preciso levar você na minha casa para te almoçar, para jantar. Dia certo, Deus prepara, né? Mas é gostosa essa comunhão, de estar junto, de poder estar dando um abraço, trazendo uma palavra amiga, uma palavra de fé, né? E ser um pequeno testemunho que Deus fez na minha vida, né? Porque muitos não querem abraçar o Evangelho. Mas o Evangelho é bênção. O evangelho ele traz uma renúncia, né? Sim, Foi que nem o senhor começou a contar a sua história, e aí a gente vê assim que o senhor começava a ir para lugares que o próprio Espírito Santo. É. E às vezes a gente fala assim, mas eu não quero abandonar isso. Mas assim, o evangelho tem pessoas que questionam isso. sim. Eu não gosto de ser crente porque crente é chato. Crente não pode isso, crente. Mas na verdade, não é que não pode. É que o próprio Espírito te direciona Sim, aquilo que Deus quer da tua vida. Exatamente. Então, assim, o ser crente é muito gostoso. Porque a gente tem uma liberdade de dizer não. É. De dizer não para as coisas que as pessoas dizem sim. Então, não é que a gente é chato e que não quer. É que, principalmente que nem Eduardo aqui, super jovem, aqui todo bonitão, renúncias, né? Sim. Você fala, eu estou dizendo não para as coisas que não me fazem mais sentido, Exato. não cabem mais dentro de mim, porque o Espírito que habita em nós, ele é tão santo, tão puro, não que nós sejamos, né? A gente busca aperfeiçoamento, Sim. mas ele é tão assim que ele começa a nos direcionar aquilo que é proveniente Exato. a ele. E aí ele vai nos caminhando. E a gente, assim, é gostoso escutar o pastor falar, porque a gente vê que o senhor tem esse dom do amor, né? Que assim, Deus derrama os dons dele, né, sobre cada um, e a gente percebe isso numa conversa, o dom de amor, de amor pelas almas, pelas vidas, né? Então, assim, nada do que a gente passa na nossa vida é em vão, porque ela nos estrutura para aquilo que o Senhor quer Sim. de nós, né? Exatamente. E é bonito ver isso, esse dom do amor que o Senhor tem É. pelas vidas, né? A gente vê mesmo dentro da igreja, né? Que o amor que o Senhor tem com as pessoas têm com o Senhor, se aproxima, você está sempre sorrindo, sempre conversando com alegria. E isso é muito gostoso, porque é um dom de Deus sobre a vida. E assim, que pessoas às vezes estão tão tristes, tão cabisbaixas, e o Senhor tem assim um sorriso. Às vezes não precisa muito, né? Não precisa verdade. falar muito. Não. Mas aquilo que o Senhor expressa com gestos, né? Contagia as pessoas e é muito gostoso ouvir todo esse testemunho. Verdade. E também acontece que, tipo assim, muitas das pessoas acabam vindo na igreja, mas falam assim, ai, Senhor, se o Senhor realmente tá me escutando, que alguém venha me dar um abraço, Já aconteceu. Lá vai um o pastor cumprimento. É. Não, porque às vezes eu fico na porta aqui, principalmente domingo de manhã, no culto de domingo de manhã, ou tanto sexta-feira à tarde, eu fico na porta. Paz do Senhor, um sorriso, um abraço, para todo mundo, porque, que nem o irmão falou, um abraço faz muita diferença. E eu já vi testemunho, a pessoa chegar aqui e falar, nossa, estava tão para baixo, mas depois desse abraço que você me deu, nossa, senti uma alegria tão contagiante. Eu falei, glória a Deus, eu falei, glorifique o Senhor Jesus, porque Ele que nos dá essa alegria. Sim. Né? Amém. E a gente, como instrumento do Senhor, transmitir essa alegria, né? Então, que a irmã falou, nós vamos na contramão do mundo. Amém. Né? Porque o mundo fala assim, que para ter paz tem que ter guerra. O cristão não precisa ter guerra para ter paz.
Verdade. né? A gente tem a Então, paz que excede todo entendimento. Jesus nos dá as paz. Então, isso aí é que eu falo, eu comento muito com a Josivane, que nós somos abençoados. Somos, sabe? Às vezes nós temos vidas que tem tudo para dar certo, mas que nem falou, o ego fala mais alto, o orgulho, né? Não quer baixar a cabeça, não quer, sabe, se posicionar. A desobediência, né? Às vezes o cristão ele passa a luta não porque Deus não quer abençoar, por causa da desobediência, né? Sim. Eu quebrei muita cara, assim. Quebrei muita cara. Que nem nessas minhas andanças na minha Ninguém nasce conversão, pastor, né? Tem processo. né, nessas minhas andanças na minha conversão, eu quebrei muita cara. E Deus puxava a orelha mesmo, mas não que ele puxava a orelha para castigar, porque ele ama. Mas Né? o senhor, nesse processo todo, o senhor nunca desistiu. Continuava Nunca disse, ainda. não, sempre fui. Eu lembro logo na primeira conversão, primeiro não, na minha conversão, eu estava fazendo faculdade. E o pessoal falou assim: ah, vamos fazer um churrasco lá no Parque do Carmo, na faculdade. Eu falei: eu tenho culto à noite. Não. Vamos lá, uma carninha e tal. Me induziram a tomar cervejinha, porque eu Fala com a tava turma. geleinha ainda, Ah, né? geleia. 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 Não tava Pegou. firmado na rocha Eu ainda. entendi, tava geleinha. Tava geleinha. E entrei na cervejinha. Pastor. E nisso falei pro meu amigo, eu falei assim: ó, meu colega vai passar 5 horas em casa, chega mais tarde. Ele me deixou em casa 10 para 5. Mas eu daquele jeito, né? Triliri. Não, você vai pra igreja. Eu falei: não vou, olha como eu tô, não, você vai. O pastor olhou pra mim com grande sabedoria. Falou: vem cá. Colocou na sala dele. Falou: ó, fica aqui, ó. Lê Bíblia aqui e tal. Daqui a pouco a gente conversa. Li. Apaguei. Ali ele conversou. Falei: cristão não pode assim. Tem que ser assim, assim. O som dele ele é gostoso. A partir daí, nunca mais cerveja. Nunca mais barulho. Posicionamento, né? Posicionamento, nunca mais. Falei assim: não, o mundo não é pra mim. Se Jesus Renunciou. não obra na minha vida, eu tenho que andar de acordo com a sua palavra. E Deus foi fazendo isso. Né? Deus foi tirando do coração. Porque tem pessoas que falam assim, que nem. Nada contra quem bebe sua cervejinha, porque Claro. tudo é lícito, mas nem Mas tudo me nem convém. tudo Mas me quem quer convém. beber, bebe. Quem quer fumar, fuma. Cada um na sua. Mas às vezes a pessoa fala assim: ah, eu sou liberto da cerveja. Mas toma aquela sem álcool. Não, liberto. Desculpa, é uma posição minha, Sim. né? Mas enfim, cada um, cada um. Mas é que eu falo, a gente tem que procurar estar dentro da palavra do Senhor, né? Porque a própria palavra do Senhor nos fala o quê? Que o pastor não seja dado a vinho. Quando fala não seja dado, é para não beber. É se santificar. Porque o vinho traz o quê? Contenda. E Paulo falou o quê? Enchei-vos do Espírito Espírito. Santo. Espírito É Santo. buscar a presença do Senhor. Então é isso que eu tenho procurado fazer, Deus. né? Para poder agradar o Senhor. Amém. Né? Amém. Amém. E cada dia mais está trilhando e ganhar almas para o Senhor Jesus, né? Que Glória a esse é o Deus. nosso maior intuito, né? Sim. De poder ganhar almas para o Senhor. Amém. E assim, com o tempo você foi criando uma certa identidade em Cristo que você foi entendendo, né? Que, essas coisas aqui já não servem mais pra mim, então eu vou renunciar. Sim. E é o que muitos jovens hoje Tem precisam, né? dificuldade, né? pra Tem fazer essa isso. certa dificuldade de ter uma identidade em Cristo e saber dizer não ao mundo, renunciar às coisas carnais, Sim. né? E dizer sim às coisas do reino de Deus, né? O que acontece muito hoje, que eu vejo assim, são as influências. Você tem Verdade. seu amiguinho no mundo, o famoso nada a ver, né? Que a gente escuta muito. Ah, isso não tem nada a Nada ver. a ver. Tem tudo a ver, né? Então a pessoa acaba se desviando, tirando o foco de lado. Ah, mas porque fulano faz, Deus não castiga, Deus não faz nada, e eu que estou na presença do Senhor, eu tenho que ser assim. Mas há uma diferença aí. O fiel, aquele que obedece, tem seu lugarzinho garantido no céu. E o infiel? Então Jesus nos deu o quê? A coroa da salvação. E é isso que nós temos que ter o quê? Em primeiro lugar. Há um lugar preparado. E muitos jovens não entendem isso. Falam assim: ah, tudo bem, eu sou cristão, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você pode fazer tudo, só que tem as consequências, Verdade. né? Tem as consequências. Às vezes eu falo assim: ah, mas o fulano bebeu a vida inteira, aceitou Jesus. Glória a Deus. Ah, mas morreu de cirrose. Consequência da bebida, Consequência. Do que né? fez a vida toda. Mas a alma foi salva, né? Uhum. Então o pecado, ele vai levar o quê? Vai gerar a morte.
Então, fazer o quê? Se afastar da aparência do mal. Tem que respeitar meu amigo que não está na presença do Senhor, sim. Cumprimentar, abraçar, amar. Mas fugir daquilo que não agrada ao Senhor. Porque muitas vezes nós queremos ganhar a pessoa para Jesus, só que se A deixar, gente se afunda. a pessoa ganha nós pro mundo. puxa. Entendeu? É Essa é a verdade. grande diferença, né? Isso não só no jovem, né? Não só nos Isso. Qualquer jovens. pessoa, qualquer pessoa. Muitas Qualquer pessoas. pessoa. É. A gente vê hoje, infelizmente, que muitos às vezes não estão firmados no Senhor Jesus. Muitos estão firmados no Eduardo, está firmado na Márcia, está firmado em mim. O primeiro deslize que a gente dá, não vou mais para a igreja. É Mas por quê? desculpa, né? Ah, porque o Eduardo fez aquilo. Imagina. Para ser crente assim, eu não sou crente. É. E não é assim. Então não Não. está focado em Jesus. Porque cada um Jesus tem sua história, É, né? Você não exatamente. pode se basear na não história se do pode outro. basear. É. Até eu lembro de uma ilustração de um pastor que ele falava assim, que tinha um membro da igreja, falei assim, pastor, vou sair dessa igreja aqui, porque olha, o diácono desse jeito, o presbítero desse jeito, Uhum. eu vou naquela igreja lá na frente, aquela igreja é perfeita. Aí o pastor, com grande sabedoria, falou assim, não vai naquela igreja lá não, por quê? Porque se você for lá, ela não vai deixar de ser perfeita. Porque o erro às vezes está na gente, Eita. né? É. Então, às vezes nós queremos achar erro nas pessoas, mas o erro está o quê? Tá em nós, Nossa. né? É. Então, por isso tem que fazer aqui uma autoanálise, né? O que está acontecendo? Se de repente o erro está na pessoa, que a Bíblia nos ensina, vai lá, chama o teu irmão de canto e corrige ele. Não aceitou a correção, chama uma testemunha. Não aceitou, apresenta para a igreja. Né? Só que hoje muitos querem o quê? Tomar a sua própria decisão e está errado. Nós somos um corpo. Né? Se eu vejo o Eduardo afundando, mas eu não vou falar com o Eduardo. O Eduardo está precisando de ajuda. Né? Aí eu faço vista grossa. A irmã foi vista grossa. O que vai acontecer com o Eduardo? Afundar. Vai se afundar. Né? E nós não podemos, porque a igreja é um corpo. E nós devemos sentir, que nem lá em 1 Coríntios 12 fala, né? Os membros do corpo. Se o dedinho aqui dói, todo o corpo vai Mas se sentir. uma encrava, dói Nossa. demais. E Encravado, assim meu tem, Deus. tem que ser assim com os irmãos, né? Temos que ser Tem assim. diferença. Porque na verdade. igreja há diversidade de pensamentos, há diversidade de pessoas. Então nós temos que ter o quê? A empatia. Se colocar no lugar da pessoa. Às vezes a pessoa é bruta, você tem que saber tratar o porquê da brutalidade dela. Às vezes a pessoa ela é muito assim, muito dodóizinha, mas por que do dodóizinha dela? Você tem que procurar entender até chegar numa equação para igualar. Entendeu? Que nem nós conversamos aqui. Às vezes a pessoa ela tem um complexo de inferioridade. Eu tinha. Tinha um complexo, eu não me aceitava, mas hoje, nossa, eu me sinto lindo, eu sou um galã. Um galã. O galã da Josivânia. Então, é assim que Jesus nos faz, né? Dá essa alegria. Né? É uma Amém. coisa assim, muito, muito Amém. contagiante. E é uma verdade mesmo. Uhum. É. Tem experiência sobre isso também. Quem não tem, né? Oh, meu Deus. Se autoaceitar, né? Sim. É. Que às vezes a gente vem, eu lembro quando eu vim para o Evangelho, eu também tinha muitos traumas, né? Principalmente que eu sou gordinha, né? Então, assim, aquilo cria um bloqueio onde a gente não vive. Exatamente. A gente deixa de fazer coisas, Ficamos parados, estagnados. ficamos parados, e não é isso que Deus tem. Não. Deus, ele tem muito mais, porque assim, o reino todo, né, tá se movendo. Exato. E a gente faz parte, que nem o senhor acabou de dizer, de um corpo de Cristo, onde tem que se movimentar. Sim. E quando a gente começa com muito dodói, o inimigo ele vai usando isso e vai nos atrofiando e vai nos deixando para baixo, vai deixando a gente cabisbaixo de uma maneira onde a gente perde a identidade em Cristo. Exatamente. E isso é muito triste. É Então, muito. assim, a gente tem que se aproximar de pessoas que falam, que nos motivam, que nos ajudam, até a gente crescer de uma maneira que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. E aí a gente começa a dar frutos. Exato. E às vezes as pessoas falam, então eu vou fazer um monte de coisa. Não, às vezes você vai dar um sorriso, você vai dar um abraço, Uhum. você vai ser educado, né? Enquanto muitos estão xingando na fila, brigando no trânsito, você tá tendo frutos. Então, um exemplo simples que acontece, que eu gosto muito, né? Até a Josiane falou assim, mas você é muito expansivo. Eu não. Chego no caixa, eu brinco. Bom dia, tudo bem com você, né? Eu falo assim, 50% hoje, né? Você parcela em 10 vezes. Eu começo a quebrar aquele gelo, a pessoa dá risada, já vai se soltando. Falou, Jesus te ama, sabe? Ah, graças a Deus eu sou evangélico. Eu falei, glória a Deus por isso. Amém. Já aceitou Jesus? Não. Eu falei, então, pega a sua vida para ele. São estratégias que você vai usando e levar o amor de Cristo para as pessoas, né? Amém. Glória Agora a Deus imagina, por você vai isso. numa fila de banco, a pessoa
marruda, ser marrudo. Tem como? O cristão, ele tem que ser o quê? Temperado, ele tem que ser diferente. Amém. Tem que estar sempre sorrindo. Que a irmã Márcia falou, às vezes a pessoa é bruta, né? Não dá um sorriso, mas com um abraço, com um sorriso, você acaba quebrantando a pessoa. É. Né? Já aconteceu comigo, da pessoa assim, chegar bruta, falar bruta, bruta, eu abri um sorriso, tá bom, mas tá nervoso por quê? Vamos conversar. Tudo bem? Isso dá pra conversar. É. Você quebra aquele jeito, entendeu? Porque Sim. se a pessoa bate da mesma condição, não tem como, É. né? Que nem a gente até brinca que Pedro era sal grosso, né? Porque ele era Sal ele grosso. era É. muito linha dura, né? Mas depois que Cristo trabalhou na vida dele, você vê que ele foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, né? Verdade. E Deus quer fazer assim na vida de cada um de nós. Glória a Deus por Né? isso. Amém. Mais alguma pergunta do. Não. Não, ai, eu tô. Acabou já? Não, não acabou não, acabou não, pastor. É assim, na minha cabeça, assim, tá funcionando a questão dos dons, né? Uhum. E aí, que nem o senhor fala, eu oro, né? E Deus me usa muito nessa questão. E eu sei que muita gente pergunta, como que eu vou saber o meu dom? Aí, que nem o senhor, pela graça de Deus, né? Tem esse dom, assim, de orar e curar pessoas. E como funciona tudo isso, né? Assim, preparação, cuidado, enfim, Então, um direcionamento. comigo foi assim, quando eu vim para o Evangelho, eu comecei a orar, jejuar, meditar na palavra, Amém. e falava assim, Senhor, uma coisa que eu acho muito linda é você pôr as mãos do enfermo e curar. O senhor Eu- orou, então o senhor pediu. E eu pedi, eu sempre tive esse Ai, desejo, da glória. né? Às vezes que nem ela fala assim, eu queria ter um dom de visão. Abre minha visão espiritual. Só que às vezes você não está preparado para que Deus venha abrir sua visão espiritual. É verdade. É. Nós não estamos. Então Deus, aos pouquinhos, vai o quê? Te capacitar. Mas esse dom de cura eu sempre tive. Tive esse desejo no coração. Uhum. Porque eu acho muito lindo a pessoa estar que nem Jesus, quando entrou na casa de Pedro, tocou na sogra, a febre foi embora. E ela logo serviu. Eu falei, que coisa linda, né? Você poder tocar e a pessoa se restabelecer Ser curada. e ser curada, né? Então, esse sempre foi um desejo meu. Amém. E Deus permitiu essas experiências, né? Que nem eu toquei na minha sobrinha, ela foi curada. Outra irmã no outro ministério com dor de ouvido, orei e Deus curou, nunca mais teve problema. Então a gente fica feliz que nem recentemente, o irmãozinho que é da igreja, eu fui na casa dele, ele estava com problema de hérnia na barriga dele. Ele falou assim, acho que eu preciso fazer cirurgia. Eu falei, não, vamos orar. Orei, repreendi. Falei, irmão, você não precisa fazer cirurgia, não. Aí passou 2 semanas. Ele falou assim, ô irmão, pastor, Deus te usou. Eu falei, por quê? Não, porque fui no médico, o médico falou, não precisa fazer cirurgia, só tratar. Amém. Eu falei, glória a Deus. Coisa Então a linda. gente fica feliz. Sim, Né? Porque nós não sim. somos nada. Sim. Queremos ser que, instrumentos do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Então, Amém. que nem João Batista falava, que eu diminua e que ele cresça. Né? E há um caso assim, tipo de, vamos colocar assim, de repente o senhor orou por alguém que não foi curado. Existe uma frustração por causa disso? Como lidar com isso? Eu vejo assim, o desejo meu, acho que o desejo de qualquer cristão, é orar que o milagre Sim. aconteça. Claro. Mas às vezes é tudo permissão do Senhor. Sim, a vontade do É a Senhor. vontade né? do Senhor. É lógico que a gente fica entristecido. Falei, poxa, Senhor, né? Fulana estava com câncer, pô, orei, Senhor, cura, e Deus não curou e Deus acabou recolhendo para ele. Aprove o Senhor. Né? Então Deus está no controle, Deus ele sabe o que fazer, Deus sabe o que é melhor. Porque uma outra experiência que eu tenho também, teve uma irmã de igreja e ela foi acometida de um derrame. Nós começamos a clamar para que Deus viesse curar. E ela estava na igreja. O que aconteceu? Ela separou, deu esse derrame. Senhor, cura. Deus curou. O que aconteceu com ela? Voltou para a bebida, Meu voltou para o mundão. Deus. Então, às vezes, Deus até atende a nossa petição. Só que às vezes não é a vontade dele de fazer aquele milagre. Eu fiz essa pergunta assim, porque é importante quem está nos ouvindo entender isso, que não é uma frustração. Na verdade, é aquilo que o senhor comentou, é permissão do Senhor. Porque assim, o dom é do Senhor e ele sabe o porquê de cada coisa. Exato. Nós somos limitados, ele não. Não. Então, assim, nós estamos aqui disponível Sim. para o que ele quer. Então, através de nós, ele vem fazer milagres, operar, né, prodígios. Porém,
é conforme o que ele quer. Exato. Então não cabe a nós ser Não. frustrado. Cabe a nós glorificar, independente de como é o desfecho. Exatamente. Porque é tudo sobre ele, não é sobre Não, nós. sobre ele. Né? Porque se a gente. Aí a gente ia se achar o poderoso, É. né? A gente faz, Eu eu faço, eu oro, oro e acontece. Não, é E é um- sobre ele. E é um Né? perigo muito grande que a gente vê, porque Deus, pela misericórdia, ele usa, porque o dom é de Deus. Claro, Mas o cristão, ele tem que ter muito cuidado para o ego não subir. verdade. Eu tenho um temor muito grande, que nem o apóstolo fala, eu sigo a linha do apóstolo. Eu tenho um Amém. temor muito grande que para que não venha subir isso, porque Verdade. quando o ego sobe, Deus já não, É. já Já tá não tá. fora, já não tá junto, E entendeu? é interessante, assim, eu, assim, oro, óbvio, né, pelas pessoas e tal, mas, assim, nessa questão de cura, eu tenho um testemunho muito forte sobre isso. E uma vez eu fui com um círculo de oração, umas irmãs que a gente estava na consagração, a gente foi fazer uma visita. E a mulher estava grávida, ela tinha pedido para ir na casa dela fazer uma visita e a gente foi. Aí eu fui com umas missionárias, tudo, e eu lá quietinha, assim, ó, sentada, né? Eu falei assim, meu Deus, um monte de missionária e tal. E eu lá, junto com a turma. E todo mundo orou, orou, orou. E amém. A hora que eu lembro que era um sobrado, aí a gente orou na casa, ungiu a casa, e a gente ia vir embora. E aí eu sentada aqui no sofá, e ela desceu a escada. A hora que ela começou a descer a escada, o Espírito Santo falou assim pra mim: impõe a mão na barriga dela e ora pelo neném. Aí eu falei, vou nada. Você é covarde, né? Aí eu falei, vou nada, um monte de missionário aqui, eu vou nada, já oraram. Aí todo mundo levantou para se despedir. E deu beijo, tá, não sei o quê, obrigada, irmã, pela visita, não sei o quê. A hora que eu fui abraçar ela, foi tão forte que eu senti, que eu lembro que eu coloquei as mãos assim na barriga dela e comecei a orar pela criança. E falei, o diagnóstico que o homem deu não é o que Deus ensinou. Deus vai reverter o que foi falado. E eu falei, meu Deus. Falei, aleluia. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre. Exato. E passou o tempo, vim embora tal. A irmãzinha já que já estava uns 8 meses. Passado um tempo, ela me apareceu na porta da igreja. E aí falaram assim: ai, a irmã tá te procurando, não sei o quê. Aí eu fui atender ela na porta. Ela falou assim: ai, irmã, eu vim te mostrar meu filho. Eu tô indo embora pro interior, por isso que eu não vou vir mais na igreja tal. Mas meu filho estava diagnosticado e era um quadro irreversível. O médico já tinha falado que não tinha mais o que fazer. E assim, aquilo, meu coração se entristeceu e não tinha. Ela falou: eu tenho todos os exames dele com síndrome de Down. E eu trouxe ele para você ver, porque ele é perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse é um testemunho que me marcou Sim. muito. Mas, quando a gente fala que o dom é do Senhor, eu não oro, óbvio, né? Mas foi algo tão especial na minha vida, né? Que Deus fez através de mim. E assim, eu louvo ao Senhor. Mas eu não tenho o dom da cura. Mas estar pronta. Pronto. Não é pronta. Disponível. Obrigada, Du. É isso. Estar disponível para Utilizada aquilo pelo que Senhor. Ele quer. Exato. Porque como o Senhor falou, eu estava lá no lugar e ouvi, aqui não é mais, não é o lugar para você estar. Então, da mesma forma, ele pode usar as pessoas para fazer algo. Sim. Por quê? Porque você tem que estar disponível. Disponível. E sensível à voz do Senhor. A sensibilidade. Então, às vezes, o dom, ele é para aquele momento. Às vezes é um dom que você vai estar orando e vai estar sempre acontecendo, porque a gente depende dele, né? Somos dependentes deles. Somos dependentes dele. Sim, E assim, é uma alegria tão inexplicável. é gostoso, é demais. É inexplicável. É inexplicável. E assim, saber que o Senhor olha pra gente com um valor tão grande, que ele nos usa, que ele não precisa de nós, né? Nós que precisamos Precisamos dele. dele. E ele tem toda essa gentileza com a gente. Então, assim, foi uma experiência que eu tive em questão de cura que realmente me impactou muito. Nossa, eu chorei muito. Quando ela veio aí, eu não esperava, né? E ela falou: eu não podia ir embora, né? Que ela foi pro interior, né? De São Paulo. Ela falou: eu não podia ir embora antes de te mostrar meu filho, porque Glória ele é a Deus. perfeito. Ele não tem síndrome de Down. Ele veio uma criança perfeita. Foi depois que você orou. Porque Amém. até então Você o vê como Deus diagnóstico nos era. honra, né? Nossa, É incrível. coisa linda, coisa linda. Assim, é lindo ver o agir do Senhor,
nas vidas, né? E é como foi um presente que a gente ganha, né? Sim, é um presentão. Nossa, é maravilhoso, né? Ai, pastor, que delícia A estar aqui com gente o fica senhor. assim, regozijando, né? Uma coisa assim que É, essa alegria o mundo não paga. Não não paga. paga, não paga. tem É o uma que coisa pague. muito linda. A gente vê a felicidade, a alegria de Uhum, você ser é, usado por Deus e a pessoa é ser abençoada. É verdade. uma coisa muito linda. É. Ai, eu tenho. Ai, posso contar mais um? Oxe, Ai, eu Pode. lembrei. Mas É, conte. nossa, é que são coisas assim que marcam a vida da Marca. gente e não tem como não falar. Eu lembro que a gente estava foi na campanha da cartinha. Eu achei que era da Muralhas, não, mas foi da cartinha. A gente, o apóstolo faz, né, uma campanha aqui na igreja. Tem muitos anos já, todo ano a gente faz, né? É. E a gente marca lá uns pedidos. E eu precisava fazer uma cirurgia que o convênio não estava querendo cobrir. Sim. E aí você fica naquele processo, né? E que nunca sai, que nunca sai. E eu lembro que um dos meus pedidos era para essa cirurgia, para o convênio liberar essa cirurgia. Porque eu precisava muito. E nada desse convênio liberar. E aí meu marido chegou em casa, que ele estava trabalhando, ele chegou em casa e falou assim: ai, bem, o motorista lá que eu pego, ele falou assim que o neto dele tem um problema na coluna, nas pernas, e ele não vai andar. E assim, ele tá muito triste, muito abalado e tal. E eu falei assim, nossa, eu fiquei com muita dó desse menino, né? Aí eu falei assim, e aí a gente conversou e eu fui pro meu quarto orar, catei minha cartinha e falei assim, Senhor, eu abro mão de tudo que eu te pedi, Uhum. para que esse menino volte a andar. E eu risquei na minha carne, me emocionou. É Eu lindo. risquei tudo da minha cartinha e falei, Senhor, né, que esse menino volte a andar. E eu lembro que passou, né, a campanha, a gente foi fazendo lá as semanas e eu orando por ele. E eu perguntava, e aí, bem, viu? Ah, ele tá muito chateado, aí vai fazer um exame aqui, outro exame ali. Aí vinha com o resultado e sempre negativo e não sei o que, tá. E foi passando a campanha. Aí eu lembro que perto de finalizar a campanha, meu telefone tocou. Uhum. Aí meu telefone tocou e falou assim: ah, é do convênio, é a senhora Márcia, não sei o que, tá. Autorizando a cirurgia. Aí eu desliguei o telefone e falei, Senhor, falaram que não ia autorizar. Uhum. Se foi o Senhor, eu quero que ela confirme a pessoa que me ligou. Mas eu nem terminei de falar, do telefone tocou. De novo. Nossa. Aí eu atendi. Na época a gente tinha telefone móvel, né? Era só o fixo. Uhum. Aí o telefone tocou. Aí eu atendi o telefone assim. Aí eu lembro do nome dela até hoje. Aí era a Renata. Ela falou assim: Dona Márcia, é só para confirmar que é do convênio Glória a Deus. e é a senhora Márcia mesmo, né? Eu falei, é. Ela falou, então só tô ligando para confirmar. Mas ela tinha acabado de ligar. Olha. Eu fazia tipo um segundo que tinha ligado. Não era uma coisa assim no outro dia, ai, tô confirmando. Não, ela tinha acabado Foi de ligar. automático, né? Foi na oração. E aí eu vim pro culto. Vim pro culto, tal, finalizamos a campanha da cartinha, Uhum. voltei para casa. Aí meu marido chega assim, todo emocionado. Ele falou assim, bem, e ele tinha contado pro rapaz, né, pro vô, que eu tava em oração por eles, fazendo a campanha, tal. E ele veio com a notícia falando que o menino começou a andar em casa. Glória Amém. a Deus. Que nenhum médico entendia por que aquele menino começou a andar. Porque, assim, eu não vou saber falar, né, qual que era a enfermidade, o que tinha acontecido. E tanto é que eu nunca conheci ele, nenhum deles, entendeu? Mas, assim, não era sobre mim, né? Era sobre Era sobre- onde Deus alcança. E, assim, é tão importante aonde o teu coração tá. Uma coisa interessante, você vê, a irmã abriu mão da sua bênção para que Sim. ele fosse abençoado. E Deus É. abençoe ele. E me E abençoa abençoou, a irmã. E é abençoou. verdade. Você vê como E Deus me faz. é. É a sinceridade do coração. Sim, é É a verdade. sinceridade. Nossa, então assim, são experiências que eu trago, né, que a gente carrega, Uhum. de experiências com Deus que assim, é inexplicável, né? É a Não tem mão como- do Senhor Não e tem como explicar. não tem O como. milagre se vive, né? Se vive, não se Exato. explica. O menininho, eu acho que ele tinha 2 aninhos e pouco nessa época do ocorrido, né? E assim, meu marido chegou em casa maravilhado, né? Contando. E ele falou assim que o vô, né? Que era o motorista do percurso que ele fazia para a empresa,
chorava, falou que chorava assim, que ele falou assim, não tem explicação, agradece a tua esposa, porque eu tenho certeza que foi milagre, que foi mão de Deus. Então são pessoas que são alcançadas pelo milagre, Exato, Sim. né, para chegar até a Cristo. exato. Então assim, Deus ele sabe o caminho que ele trabalha para alcançar. O que a gente precisa é estar de coração aberto Sim, para ouvir a voz de ouvir Deus, a né? voz. Seja no milagre, seja no sorriso, né? E É, No assim, abraço. uma coisa muito importante que a Ana falou é não ser egoísta. Porque muitas vezes na oração, até o apóstolo fala, eu pego muito esse exemplo, assim, igreja, vamos orar pelos enfermos. Só que aí a pessoa assim, Senhor, me cura disso, me cura daquilo, me faz isso, me faz aquilo. E esquece do próximo, Sim. né? Então, o importante é dar do que Quer receber, receber. né? É, E eu aprendi muito isso porque Jesus, ele se nos deu para nós, né? Ele se verdade. entregou por nós, É. para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Que minha Glória irmã, a essa Deus. experiência é muito linda, porque a É. irmã abriu mão É da muito bênção forte. É. para outra ser abençoada, mas fala assim, não, também vou abençoar minha filha. Deus faz. É E assim que verdade. Deus faz na oração. Coração sincero, coração aquebrantado, né? Amém. Coração preocupado com as vidas. Isso nós temos que Amém. ter, né? Porque às vezes eu olho para o Du e falo assim, não, Du, eu te amo em Cristo Jesus, mas eu viro as costas e não podemos. Não. Temos que ser sinceros, né? Amém. E Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós. Glória E a eu Deus. glorifico a Deus pela vida dos irmãos, né? Do Ministério Tabernáculo, que é uma Deus. benção. Esse ministério é uma benção. O apóstolo, É. o testemunho de vida dele, É. os obreiros, É os incrível. membros, Sim. sabe? E que até eu brinco muito, até eu falo com a Josivana, que tem uma frase em inglês aqui, né? Tabernáculo de Deus, where the miracle happens, né? É. Onde o milagre Onde acontece. o milagre Ela acontece. fala assim, não vai falar inglês não, não vai falar qual que eu vou falar. Pra brincar um pouquinho. Vamos viver o milagre, né, do O Senhor. importante é o milagre. É. E tem acontecido milagre isso aqui. Sim, E a gente fica muito feliz que Deus tem operado, né? E Deus quer operar muito mais, verdade. né? Deus quer operar muito mais. E a gente, que nem a irmã falou, se dispor. Muitas vezes abrir mão da nossa petição para que vidas Sejam alcançadas, né? É verdade. Aqui, assim, graças a Deus, a gente tem um pessoal muito amoroso, que nem o Sim. pastor falou. A gente tem o hábito, né? Os obreiros, o apóstolo sempre coloca a gente em oração. Sim, E a gente ora para que vidas sejam salvas, Salvas. né? Para que vidas se acheguem a Cristo. Uhum. Então, assim, a gente aproveita e deixa o convite para você que nos ouve. Sim. Se você mora muito longe, acesse o YouTube, YouTube. né? Nossos cultos aí De passa. segunda, domingo também, de manhã e à noite. Sexta-feira também tem. temos culto e tá sempre aí no YouTube. Então, assim, fique perto, né, de Sim. Cristo. Exato. Nós somos um canal que leva esse amor até vocês. E eu espero que você receba, que você que está aí do lado, receba esse amor, esse carinho. Testemunho do pastor veio nos edificar muito, Bem. nos fortalecer, né? Cada vez mais, mostrar esse amor que o pastor tem pelas almas, pelas vidas. E é isso. Eu espero que você que está nos ouvindo aí realmente seja edificado por todo esse testemunho que foi falado aqui, pelo trajeto, né, do Da pastor. vida. Muita coisa aí que dá pra gente meditar, entender que você tem valor, que Jesus te ama, que você é escolhido, você é chamado, que você só precisa se posicionar, precisa buscar, Está disposto. se precisa de ajuda, Tabernáculo tá aqui. Estamos aqui. Estamos É, aqui. muita gente aqui para te acolher, te auxiliar, né? E é sobre isso, né? sobre Assim, eu me emociono porque viver em Cristo é muito gostoso. É muito bom, né? Pastor, muito obrigado pela presença, por ter Me sinto aceitado. honrado, eu que agradeço o pelo convite. convite. Que Foi bom. muito gratificante estar aqui, Muito contar um gostoso. pouquinho do meu pouquinho, testemunho, né? né? Um pouquinho, Tem muita história. né? Mas E assim, como costume, o É nosso verdade. convidado sempre finaliza o episódio fazendo uma Orando. oração. Isso. Amém. Nós vamos pedir pro pastor estar orando e aproveitar, né, o dom dele, Senhor, com toda a graça. Porque eu sei que às vezes a pessoa que está olhando aí, nos assistindo, tá passando por alguma dificuldade, às vezes alguma situação, né, Alguma nessa enfermidade. área de enfermidade. Vamos deixar o pastor aí orar e abençoar essas Amém. pessoas, abençoar É. todo mundo que precisa receber esse milagre hoje. Amém. Amém? Amém.
Bom, quero agradecer a Deus, agradecer a Glória a Márcia, Deus. Eduardo, né? O Tabernáculo de Deus. Glória a Deus. E vocês, amados, que nos ouvem nesta noite, que o meu pequeno testemunho possa edificar. Que nem já foi feito o convite. Se não tiver pelo YouTube, venha pessoalmente para me te dar um abraço, para te conhecer, Eita, para você glória. conhecer o ministério. Amém. E agora eu vou estar orando por cada um de vocês. Eu não sei aonde está a enfermidade, tá? Mas por um ato de fé, coloque a sua mão, feche seus olhos e ore comigo neste momento, que tenho certeza que Deus, ele é poderoso para curar todas as enfermidades. Em Amém? nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Sim. Maravilhoso Deus e soberano Pai, é no teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, que nesse momento eu peço a Ti, ó Pai, vai de encontro a cada vida nesse momento, ao Senhor, que está acompanhando esse podcast, meu Deus, que se tem alguma enfermidade, Senhor, onde o homem não alcança, o Senhor alcança, Pai. Toca agora nesta vida, Senhor, toca no sangue, toca nos ossos, toca em cada músculo, em cada órgão, Senhor. Vinha fazer uma grande obra de cura, Pai querido Pai Santo. Se for problema mental, Senhor, depressão, se for problema de autismo, ansiedade, Senhor, pânico, meu Deus, toca nesta mente agora, Pai. Como servo do Senhor, como ministro do Senhor, ó Pai, eu profetizo cura neste momento, Pai. Toca agora nesta vida, Senhor. Eu ministro a cura, eu ministro a libertação, eu ministro a vitória e o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E Eu a gente creio. quer agradecer você também por ter acompanhado mais um episódio. Isso. Lembrando, fazendo um convite, segunda-feira é o quarto dia, né? Já. Quarto ou terceiro? Acho que é É terceiro. Terceiro dia da das muralhas. campanha das Muralhas de Jericó, onde que a gente faz mais de 30 anos. 30 30 anos também. Então, venha acompanhar, venha fazer parte dessa campanha também conosco, tanto Poderosa. dentro da igreja quanto no YouTube. Mas o convite fica aberto para vocês. E até o próximo episódio. Em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe.